Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula de contabilidade. Sou César Paulo e tenho imenso prazer de reconectar com você. Ontem nós introduzimos o que é a contabilidade, abordamos um pouquinho sobre a equação geral da contabilidade e nós corremos rapidamente com o exemplo da tia Alice para ilustrar um ponto importante na contabilidade. Como é que a contabilidade de facto é feita na vida real. E hoje nós vamos revisitar o exemplo da tia Alice de forma mais limpa, mais organizada, através de um documento contabilístico chamado de balanço. Então, o que é o balanço? O balanço não é nada mais e nada menos que a fotografia ou a reflexão de uma empresa, de uma organização, num ponto durante o ano. O balanço pode ser realizado no fim de um mês, de um ano, que normalmente as empresas fazem. E no nosso caso, estivemos a falar da tia Alice, como podemos ver, o balanço é feito apenas revisando de dois lados. O ativo, que é igual à situação líquida, mais o passivo. Então, podemos repetir, ativos é igual ao passivos mais situação líquida. E ontem nós vimos que a tia Alice, no seu trabalho de fazer bolinhos, ela utiliza fogareiro, panelas, talheres, que nós consideramos de ativos fixos. Por quê? Lembram? Isso aí, exatamente, porque ativos fixos são os ativos que são usados por mais de um período econômico ou por mais de um ano. E passivos correntes são os ativos que normalmente a empresa vai usar durante um período de um ano ou menos que isso. E passivos, nós falamos também que podem ser correntes ou não correntes. No nosso caso, a tia Alice, como foi apenas emprestar a farinha, o óleo na vizinha que vende na pracinha do bairro, então temos o passivo corrente nesse caso. E a situação líquida é nada mais e nada menos que a diferença entre o total do passivo ao ativos. Então, eu gostaria de navegar um pouquinho com você para mostrar exemplos de empresas que nós somos familiarizados com ele na nossa realidade angolana. Por exemplo, esse é o balanço final do ano 2016 da empresa Sonangol, a empresa petrolífera. Como podemos ir, Sonangol, para você ver onde encontrei esse documento, podes acompanhar os passos e vai abrir. Por aí vamos no Management and Accounts Report 2006. Está o documento, o nosso relator da Sonangol. A Sonangol nos apresenta os assets, que são ativos, e ele classifica ativos não correntes, non-current asset. Ele classifica os ativos tangíveis, ativos intangíveis, e ele vai classificando cada elemento no seu balanço. Depois ele nos apresenta o total dos ativos não correntes, aproximadamente 5 trilhões de kwanzas. Uau! Impressionante. E ele nos apresenta ativos correntes. Vemos o inventário, vemos contas a receber, caixa e outros ativos correntes. Depois nos mostra o total de todos os ativos que a Sonangol possui. Esse é para o ano 2016 e esse é para o ano 2015. Depois daí nos apresenta a situação líquida e passivo, Equity and Liabilities. Começa com a situação líquida, nos mostra o capital total da Sonangol no ano de 2016 e o ano de 2015.
Depois disso, nos mostra o total do passivo. Após isso, nos mostra passivos não correntes, passivos correntes e o total de passivos e situação líquida. É importante notar que o total de passivos e situação líquida, tanto para o ano 2015 como para o ano 2016, deve ser igual ao total de ativos. Como também podes ver no caso da empresa da dona Alice, da tia Alice, o total de ativos é igual ao total de passivos e a situação líquida. Vamos ver mais um exemplo de um banco que somos muito familiarizados, o Banco BFA, certo? Então, esse é o balanço do Banco BFA para o ano de 2017 e o ano de 2016. Então, ainda bem que em português podemos acompanhar. Então, o Banco BFA começa com os ativos, de igual modo a Sonangol. Ele mostra as disponibilidades que tem nos bancos centrais e o valor do seu caixa. Esse é o valor bruto, depois das amortizações, e o valor líquido, que significa o valor final. E vamos ver o total do ativo. Aí nos é dado para o ano de 2017, para o ano de 2015, o passivo e fundo próprio ou situação líquida. É a mesma coisa. Então, total do passivo e, no fim, total de fundos próprios ou situação líquida. Agora, pontos para nós levar como considerações finais. Vamos recordar que o balanço reflete a situação patrimonial, quer dizer, a fotografia de uma empresa, de uma organização durante ou no fim de um ano. Então, vamos lembrar isso e você também pode sentar nesse momento e fazer o balanço da tua própria vida ou da tua família. O que a tua família tem, o que a tua família deve, e subtrair e vais ter a situação líquida. Então, espero que tenhas aproveitado o máximo desse nosso tempo. Se tiver dúvidas, questões, comentário, não esqueça de deixar aí embaixo nos comentários. Obrigado e até amanhã.